O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Algumas vezes, e não são raras, a palavra, ela como que apresenta uma face tão diferente, não porque ela mudou, mas porque ela apresenta uns detalhes e uns lados, uma outra face, um outro rosto, que particularmente eu me espanto. Algumas expressões que às vezes passam desapercebidas. Mas daí então, com a curiosidade, vou lá e procuro, faço uma pesquisa, vejo direitinho, e aí é como se eu cavasse no terreiro de casa e de repente encontrasse uma belíssima pepita de ouro. Reluzente, bonita, valiosa. E após a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, hoje nos encontramos aqui no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, como membros da família dos devotos, peregrinos, irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, amigos, voluntários, funcionários. E eu encontrei uma pepita de ouro. Permitam-me, eu gostaria de partilhar com vocês esse tesouro que eu encontrei. Ai de vós, é o que Jesus diz aos fariseus, aos mestres da lei e a nós. O ai de vós poderia ser traduzido assim: ai, ai, ai. Igual a irmã Inezinha, quando ia falar com as meninas lá no recanto, quando dizia ai, ai, ai. Ai, ai. Quer dizer assim, preste atenção. E não está descolado daquilo que nós escutamos da carta aos Romanos. Explico. Jesus apresenta e fala, atenção, sobre a responsabilidade de praticar a justiça e o amor a Deus, mas
nunca deixar de viver a justiça e o seu amor, o amor a Deus, por causa que nós pagamos o dízimo. No caso, os fariseus, o dízimo da hortelã e de todas as outras ervas, mas também a nós, porque corremos o risco de acharmos que cumprimos algumas partes de nossos preceitos e esquecemos o fundamental, o amor e a justiça que deve estar ligado ao nosso modo de proceder e de se relacionar com cada pessoa. Ele alerta para aqueles que gostam de serem vistos e de privilégios. Mas vejam que coisa e que expressão. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Para nós isso pode não significar muita coisa, mas eu vou explicar o contexto dessa frase, e aí então nós vamos ver a pepita de ouro que eu encontrei. No tempo de Jesus, ninguém poderia tocar em um cadáver. Ninguém poderia fazer isso porque senão se tornava impuro. E o gesto de uma pessoa se tornar impuro significava que ela estava impedida de chegar até Deus. Ok? Por isso que as pessoas, ao entrarem nos cemitérios, tinham todo cuidado. Não se podia pisar em cadáveres, em túmulos. A pureza ritual era tamanha que chegava-se ao ponto de dizer: se alguém está com uma doença de lepra, uma mancha na pele, e eu tocar nele, eu não posso conviver com as outras pessoas até que eu não posso ir ao templo. Eu era jogado para o canto. A impureza aqui não é simplesmente uma questão social, é dizer o seguinte: você é um perigo para nós. Ficou claro? Você é um perigo para nós. Afinal de contas, não sabendo se lidar com determinadas circunstâncias, as pessoas tinham que se recolher. Agora vejam, para um povo no qual a impureza estava tão ligada a esse convívio, imaginem aquelas pessoas com a seguinte cena: eu não posso me tornar impuro. Então eu observo todas as regras, todos os preceitos, porque senão eu estarei impedido de estar aqui e eu colocarei os outros em risco. Eu estou impedido de chegar até o Senhor. Só tem um detalhe: se ele caminha sobre túmulos, sem saber que aqueles túmulos estão ali, na cabeça daquele tempo, ele já estava impuro, já estava impedido e já estava colocando os outros em situação de perigo. Ele era impuro sem saber o porquê, mas já estava impuro. Ok? A comparação que Jesus está fazendo com essas pessoas é essa: vocês são a fonte de impureza do povo, sem eles nem mesmo saber o que estão fazendo errado. Vocês são a fonte do peso e do banimento de muitos, sem eles nem mesmo saberem o que está acontecendo. Isso é muito sério, porque isso significa que, ao contrário de aproximá-los daquele que é a vida, sempre estavam colocando-os distante do Senhor. Isso é tão sério, porque é o risco que nós também corremos. Eu quisera ter a capacidade de, na minha insignificância, não ser aquele
que afaste os outros do mistério da salvação e da graça, mas que os ajude a se aproximar cada vez mais desse mesmo mistério, que é a vocação de cada um de nós, que é o chamado a cada um de nós. Se conhecemos a Cristo nosso Senhor, devemos tomar muito cuidado para não sermos como esse terreno, que debaixo da terra tem cadáveres, e que, ao contrário de ajudar no caminho de erguimento, de inteireza, de santificação e de vida, causa a tristeza e o afastamento daqueles que querem se encontrar com a vida que é Cristo nosso Senhor. Isso é fundamental, porque isso significa que nós precisamos rever o modo com que nós somos discípulos de nosso Senhor. É preciso sabermos se estamos aproximando as pessoas do mistério de nosso Deus ou afastando-as. E não pensemos que isso é um atributo somente de padres, bispos, diáconos, freiras. Todo aquele que se diz discípulo de Jesus Cristo tem por missão vincular as pessoas a esse mistério de vida e de salvação, que é Cristo nosso Senhor. Essa é a nossa missão, para que todos se encontrem com o Senhor da vida e queiram caminhar com Ele. E daí, o que isso tem a ver com o que Paulo está escrevendo aos Romanos? Ele está dizendo justamente, cuidado vocês que se colocam como juízes. Cuidado. Tenham muito cuidado. Ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas, tu que julgas. O julgamento de nosso Deus, ele ultrapassa o que nós enxergamos. Porque, como diz Paulo, ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quais as coisas? Aqueles que não assumem viver a fé em Cristo nosso Senhor e apegam-se às coisas e se esquecem da verdade. A verdade é, nosso Deus tem o desejo de nos salvar. O Senhor, nosso Deus, tem o desejo de nos dar vida plena. E se eu encontro com esta vida plena, eu tenho por missão vincular os outros a esse mistério. Que a minha vida seja vínculo com esse mistério. E eis aí a pepita que eu encontrei. Porque eu não quero. Eu acho que nenhum de nós quer. E devemos tomar cuidado para não sermos assim. Aqueles que colocam mais os empecilhos de se aproximar diante de Deus do que ligar as distâncias entre tantos homens e esse mesmo mistério de amor. Devemos ser aqueles que ligam, não aqueles que afastam. Na sua postura diária, o que você é? Aproximação ou distanciamento?